Ela rastejava debaixo da minha cama e seus olhos brancos, sem pupilas, estavam fixos em mim. Meu nome é Diogo e o que eu vivi na Fazenda Três Corações, um lugar esquecido no interior de Brumado, Bahia, é algo que eu jamais, por mais que tente, conseguirei apagar da minha memória. Eu fui para lá há alguns anos, buscando um refúgio do caos da cidade, um pouco de paz, talvez. Um descanso do burburinho incessante da metrópole, da rotina exaustiva. Achei que aquele isolamento, aquela quietude, me trariam clareza, mas me trouxeram apenas o mais puro terror. A fazenda era antiga, decrépita, as paredes de taipa esfarelando, a pintura desbotada pela ação impiedosa do tempo e do sol. Era rodeada por uma mata densa e escura, uma vegetação que parecia engolir a propriedade, e um silêncio quase ensurdecedor, que parecia absorver qualquer som. Um silêncio que, eu logo aprenderia, escondia uma sinfonia de horrores indizíveis. A primeira noite foi apenas o prólogo do pesadelo, a cortina se abrindo lentamente para um espetáculo de pavor. Cheguei ao anoitecer, o sol já se punha tingindo o céu de tons avermelhados e roxos, um prenúncio sombrio para a escuridão que viria. Eu estava exausto da longa e poeirenta viagem e ajeitei minhas poucas coisas no quarto principal da casa grande. O cômodo era espaçoso, com um teto alto e vigas de madeira escura, e tinha um cheiro forte de mofo e terra molhada. Havia uma porta de correr, pesada, de madeira maciça e envelhecida, que separava o quarto de um pequeno cômodo ao lado, que parecia ser um antigo escritório, talvez. Ela corria sobre trilhos de ferro enferrujados, fazendo um barulho seco e arrastado, um ranger metálico que ecoava de forma sinistra na casa vazia cada vez que eu abria ou fechava. Eu a fechei com um empurrão firme, sentindo o peso frio da madeira na palma da minha mão. Um gesto que eu achava seguro, mas que se provaria em vão. A noite caiu de repente, e com ela, um frio úmido e cortante que parecia penetrar nos ossos, e uma escuridão tão profunda que parecia sugar qualquer resquício de luz, qualquer esperança. Eu dormi por algumas horas, um sono leve e inquieto, perturbado por sonhos fragmentados e uma sensação persistente de desconforto. Fui bruscamente arrancado dele, no entanto, por um baque surdo e abafado, mas inconfundível, vindo do lado. Em seguida, um arrastar pesado, um som de rasgar e de madeira contra madeira, de algo sendo forçado com uma violência desmedida, um som gutural que parecia ecoar nas minhas entranhas. Meu coração disparou no peito, uma batida frenética e descompassada que parecia querer saltar pela boca. Eu parei. Escutei com cada fibra do meu ser. O som parou também, de forma abrupta, deixando para trás um vácuo aterrador. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado, denso, pulsando com uma ameaça invisível. Minha garganta secou de repente e um suor frio e pegajoso escorreu pela minha testa e pelas minhas costas, encharcando minhas roupas. Respirei fundo, tentando inutilmente convencer a mim mesmo de que era apenas o vento uivando pelas frestas, ou talvez algum animal selvagem que tivesse invadido a casa. A racionalidade lutava bravamente contra o terror que já se instalava. Acendi a lanterna do celular, o feixe de luz fraco e amarelado cortando a escuridão impenetrável do quarto. A luz tremia violentamente nas minhas mãos trêmulas, revelando a poeira dançando no ar. Minha respiração estava acelerada e entrecortada, cada inalação parecendo um esforço monumental. Olhei fixamente para a porta de correr. Ela não estava apenas aberta, ela estava escancarada, jogada para o lado, completamente fora dos trilhos que deveriam prendê-la. Os trilhos de ferro, que eu havia visto firmes e cravados na parede durante o dia, estavam retorcidos, amassados, como se uma força sobre-humana, uma criatura de poder inimaginável, tivesse agido ali. E no chão de madeira empoeirado, logo abaixo de onde a porta estivera, havia um rastro. Um rastro úmido, pegajoso, oleoso ao olhar, que zigue-zagueava de forma perturbadora pelo chão e sumia na escuridão densa do cômodo ao lado. Eu não tive coragem, nem por um segundo, de seguir aquele rastro. O cheiro era metálico, estranho, nauseante, como terra molhada misturada com algo rançoso e podre, um cheiro de morte antiga. Eu me encolhi na cama, tremendo incontrolavelmente, cobrindo a cabeça com o lençol, como uma criança assustada,
rezando com todas as minhas forças para que amanhã chegasse logo e espantasse o que quer que estivesse espreitando. Eu não dormi mais naquela noite. Cada minuto de escuridão era uma eternidade de pavor. A segunda noite foi um mergulho ainda mais profundo no abismo do medo, muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. O dia se arrastou lentamente, cada hora pesando como uma pedra, e eu passei as horas tentando inutilmente recolocar a pesada porta nos trilhos, mas era inútil. Os trilhos estavam completamente deformados, arruinados. A sensação de estar sendo observado, de uma presença maligna pairando sobre mim, não me largava. Me seguia por cada cômodo da casa, por cada passo que eu dava. Cada sombra dançante, cada rangido da madeira velha e úmida da casa, cada folha que se movia lá fora na mata escura, parecia um aviso sinistro, um presságio de algo terrível. À noite, tentei novamente encontrar algum refúgio no sono, mas meus olhos estavam arregalados, fixos no teto escuro e rachado, meus ouvidos apurados para o menor som. Eu sentia um arrepio constante na nuca, como dedos gelados me tocando suavemente. O cheiro. Aquele cheiro estranho de terra molhada, de podridão e ranço, voltou, mais forte agora, quase sufocante, invadindo cada partícula de ar do quarto, preenchendo meus pulmões. Eu prendi a respiração, tentando não fazer o menor barulho, tentando não me mover um centímetro, desejando me tornar invisível. A escuridão parecia se adensar debaixo da minha cama, um breu mais profundo, mais opaco, mais ameaçador. Um frio intenso, gélido e paralisante, subiu dos meus pés, parecendo vir diretamente debaixo do colchão, um frio que não era do ambiente, mas sim de uma presença. Eu ouvi. Um som suave, um raspão arrastado, um arranhar de unhas no assoalho, como algo sendo puxado lentamente pelo chão, com esforço. O som vinha debaixo da minha cama, inegavelmente. Meu corpo inteiro paralisou, transformado em pedra, incapaz de qualquer reação. Eu não conseguia respirar, meus pulmões se recusavam a obedecer. Aterrorizado, com os olhos fixos na beirada da cama, na linha tênue entre a escuridão e o pouco de luz que a lua trazia através da janela, eu vi. Primeiro, uma mão esquelética, de dedos longos e finos, como galhos secos, coberta por uma pele pálida, acinzentada e ressecada, saiu de debaixo da cama. Em seguida, o cotovelo, também pálido, igualmente doentio. E então, ela começou a rastejar. A figura de uma mulher, cadavérica, horripilante, emergia lentamente do chão, deslizando com uma agilidade macabra, um movimento contorcido e doloroso, usando apenas os cotovelos e as mãos para se impulsionar. Suas pernas, suas pernas. Elas estavam inertes, completamente sem vida, arrastando-se pesadamente sem qualquer movimento próprio, torcidas de forma antinatural e grotesca, como se estivessem quebradas há muito tempo, ossos expostos em ângulos impossíveis. Seu rosto. Era um rosto inchado, deformado, de pele cinzenta e em avançado estado de decomposição, coberto por manchas escuras e púrpuras. Os cabelos eram finos e ralos, emaranhados, grudados na testa úmida. Mas os olhos. Os olhos eram a pior parte, a manifestação pura do horror. Completamente brancos, sem vestígio de pupila ou íris, como duas pérolas opacas e mortas, fixos em mim com uma intensidade que queimava a alma, que parecia atravessar o meu ser. Um vazio abissal me olhava, um olhar de puro ódio e sofrimento. Ela rastejou lentamente, metodicamente, chegando ao centro do quarto, sem parar de me encarar, seus olhos brancos nunca desviando. Eu não conseguia gritar, o som estava preso na minha garganta. Eu não conseguia me mover, o medo me petrificou em um tormento mudo. No canto do quarto, havia um velho espelho de corpo inteiro, com uma moldura de madeira escura e entalhada, coberto por uma fina camada de poeira e teias de aranha. Seu reflexo, distorcido e embaçado, mostrava a mulher rastejante em toda a sua glória macabra. E foi ali, no espelho, naquele reflexo pálido, que eu vi o que a escuridão densa do quarto me escondeu nos primeiros segundos. Em seu pescoço, uma marca escura e profunda, como um colar de morte, uma corda apertada ao redor, indicava, sem sombra de dúvidas, que ela havia sido enforcada. Uma linha roxa e inchada, rodeando sua garganta de forma brutal,
marcando-a para toda a eternidade. Eu fechei os olhos com força, apertando as pálpebras, tentando apagar a imagem horrenda, mas ela estava ali, gravada na minha mente, para sempre, inexpugnável. Quando abri os olhos novamente, com um sobressalto, ela tinha desaparecido, evaporado como fumaça em uma brisa noturna. O cheiro, no entanto, permaneceu impregnado no ar, um lembrete constante da sua presença, do seu toque invisível. Não consegui ficar mais um minuto sequer naquela fazenda amaldiçoada. Na manhã seguinte, ao primeiro raio de sol, eu joguei minhas coisas no carro e parti sem olhar para trás, a imagem dela rastejando me perseguindo. Depois de muitas semanas, a curiosidade mórbida e o trauma profundo me impulsionaram a buscar mais informações sobre a história sombria da Fazenda Três Corações. Descobri que era conhecida popularmente na região como Fazenda da Queixada. Um nome estranho e bizarro, eu pensei, até que ouvi a história completa, contada em sussurros. A antiga proprietária, uma mulher chamada Cecília, foi brutalmente assassinada ali mesmo, dentro da casa que agora eu habitava por 2 noites infernais. Foi espancada com requintes de crueldade, teve as pernas quebradas de forma cruel e sádica, deixando-a sem mobilidade, e depois, ainda viva, foi enforcada. A violência foi tanta, o ódio tão visceral, que sua mandíbula foi esmagada no processo. Um crime de vingança, disseram os poucos que ousavam falar. Uma vingança que talvez nunca tenha terminado. Ela rastejava. Seus olhos brancos me viam. Eu não posso mais dormir. O cheiro de carne queimada ainda me persegue, uma fragrância doce e putrefata que se impregna na memória. Meu nome é Lucas. Eu tinha 20 e poucos anos quando tudo aconteceu. Era um inverno gelado. O ano era 2023, nas profundezas geladas de Rincão del Rei, um pedaço esquecido de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Eu estava em um sítio, um lugar que prometia paz, na companhia do meu primo mais velho e da namorada dele. Noite alta, a fogueira reduzia-se a brasas moribundas, um círculo laranja no escuro opressor. O frio cortava a pele, uma navalha invisível. Eu tremia, mas o cigarro entre os dedos me dava uma desculpa para ficar ali, sozinho, sob o manto pesado da noite gaúcha. O sono não vinha, a cabeça girava em pensamentos soltos, a brasa do cigarro acendia pequenos pontos de luz no breu. Foi então que eu a vi. No limite do meu campo de visão, a uns poucos metros das cinzas, uma figura estava sentada. Parecia ser uma pessoa encolhida, com roupas de lã antigas, daquelas que nossas avós usavam, um tom escuro, quase preto, que se confundia com a noite. Eu senti um arrepio gélido que não vinha do frio. Não havia lógica para alguém estar ali. Meu primo e sua namorada dormiam pesadamente na casa principal. Os vizinhos mais próximos ficavam a quilômetros de distância. Eu me forcei a respirar fundo, o ar congelado queimando meus pulmões. Fui me aproximando devagar, um passo, outro, meus olhos fixos naquela silhueta imóvel. O coração começou a bater mais forte, um tambor descompassado no peito. A cada passo, a sensação estranha aumentava, uma opressão que sufocava. Eu não conseguia identificar rosto, braços ou pernas, apenas o contorno curvado de um corpo coberto por lã. Eu parei. Escutei. Nada. Apenas o silêncio pesado da madrugada e o som distante do vento nas árvores secas. Minha garganta secou. Falei, minha voz um sussurro rouco. Ei, não houve resposta. O cigarro caiu dos meus dedos, caindo na grama úmida sem fazer som. Um calafrio percorreu minha espinha, mais intenso que qualquer brisa gelada. De repente, de forma lenta, incrivelmente mecânica, a figura virou a cabeça na minha direção. Não foi um movimento natural, humano, foi algo forçado, como uma engrenagem rangendo. Eu senti o sangue gelar. Minha mente gritava para que eu corresse, mas meus pés estavam presos ao chão, paralisados pelo horror. A figura tinha um rosto, ou a ausência dele. A pele parecia carne derretida, escorrendo, informe. Não havia olhos, apenas 2 buracos escuros e vazios nas órbitas, profundos como abismos, que pareciam me sugar para dentro deles. Não havia nariz,
só uma protuberância disforme. Não havia lábios, apenas uma fenda irregular, como uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Era um vazio. Uma tela em branco de horror puro. Uma ausência de tudo que tornava um rosto humano, algo vivo. Eu não consegui gritar. O som ficou preso na garganta, um nó apertado de pânico. O corpo da entidade, que eu antes julgava coberto por lã, parecia se retorcer, como se a própria escuridão se materializasse em sua forma. Os buracos em seu rosto me encaravam. Eu sentia o peso de um olhar que não existia, mas que me perfurava a alma. Um terror primevo tomou conta de mim, um medo que eu nunca havia experimentado antes. Eu tropecei para trás, cambaleando, meus braços se agitaram no ar buscando equilíbrio. Eu caí. A queda me trouxe de volta à realidade, um choque brusco que me impulsionou a rastejar para longe desesperadamente. Meus olhos fixos na criatura sem face, que permanecia sentada, inerte, apenas os buracos vazios em seu rosto apontados para mim. Eu rastejei, me levantei e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, o coração explodindo no peito, o ar gelado rasgando minha garganta, a imagem daquele rosto sem face gravada a ferro e fogo na minha mente. Não olhei para trás. Entrei na casa, bati a porta, tranquei tudo. Acendi todas as luzes, mas a escuridão persistia na minha visão periférica, nas sombras dançantes. No dia seguinte, o sol pálido mal conseguia aquecer a terra. Eu não dormi. Mal conseguia falar. Contei a meu primo o que tinha acontecido. Ele me olhava com uma mistura de preocupação e ceticismo. Insiste para que fôssemos ao local. A grama estava úmida e coberta por uma fina camada de geada. No exato ponto onde a entidade havia estado, o horror se materializou novamente. Havia uma mancha escura, disforme, que parecia gordura queimada, impregnada na terra. E fiapos de lã, pequenos pedaços de lã chamuscados, quase imperceptíveis, mas inegavelmente presentes. A mesma lã escura que cobria a figura na noite anterior. Meu primo não tinha explicações. Eu sabia que não era a brasa da fogueira. A fogueira estava longe o suficiente. Aquela mancha, aqueles fiapos, eram a prova macabra de que eu não tinha sonhado. Eu estava inquieto, precisava de respostas. Comecei a perguntar aos moradores mais antigos da região, aos poucos vizinhos que viviam por ali há décadas. As histórias surgiram, sussurros antigos, lendas locais. Demorou, mas as peças se encaixaram de uma forma horrível. Décadas antes, em um inverno tão rigoroso quanto aquele, uma curandeira muito respeitada na região, uma mulher conhecida como Tia Benta, havia morrido. Uma morte terrível. Ela fora carbonizada em um incêndio que consumiu sua pequena casa, justamente naquela área, nas proximidades do sítio da minha família. Seus restos foram encontrados, irreconhecíveis, queimados além da compreensão humana, a pele, disforme, o rosto, uma massa irreconhecível de carne derretida. Sem feições, apenas buracos vazios, a ausência. O cheiro de enxofre ainda impregna minha pele, uma lembrança gélida da noite que jamais esquecerei. O ranger do metal, o urro, o formato impossível daquela coisa me tiram o sono, há 7 noites, e talvez para sempre. Não é um pesadelo, é uma memória vívida, gravada a ferro e fogo na minha alma. Meu nome é Gabriel, sou técnico de internet rural. Aquela noite era como tantas outras no nordeste do Pará, perto de Irituía, um lugar onde a mata guarda segredos antigos. Tínhamos acabado de fazer um serviço numa propriedade de pimenta. O sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, um espetáculo que prometia uma noite tranquila. Mas era um engano. O ramal, uma picada de terra batida que serpenteava pela floresta densa, era escuro como breu. As luzes da nossa velha caminhonete abriam um túnel pálido na escuridão, engolindo os quilômetros que nos separavam da civilização. Kleber, meu parceiro, dirigia, o rádio chiando alguma moda sertaneja que mal conseguíamos ouvir por cima do barulho do motor. De repente, um soluço, um tranco violento, a caminhonete tossiu, engasgou, e então, silêncio. Total. O rádio parou. As luzes se apagaram.
Nada. Um arrepio subiu pela minha espinha. Aquele tipo de silêncio que pesa, que grita, que não é natural. Tentei ligar o farol, nada. O motor, ele sequer dava sinal de vida. Kleber praguejou, batendo as mãos no volante. A mata, antes um mero pano de fundo, agora parecia nos observar, respirando um hálito frio e úmido. Escutamos um chiado distante, como o atrito de metal contra a pedra. Achei que fosse o motor esfriando, algum resto de vapor. Mas não era. O som ficou mais nítido, mais próximo. Não era mecânico. Era orgânico, mas não parecia de um animal que eu conhecesse. Uma fricção assustadora, crescente. Então, um rugido. Metálico, violento, algo que rasgou o silêncio da noite e ecoou pelas árvores. Nossos corações dispararam. Kleber tentou a ignição de novo, desesperado, mas a caminhonete estava morta. Olhamos um para o outro, os olhos arregalados, o terror gelado nos abraçando. Da beira da mata, a cerca de 100 metros à frente, surgiu uma silhueta. Alta, esguia. Demorei alguns segundos para processar o que meus olhos viam. Mais de 2 metros de altura, talvez 3. Cinzenta, uma cor opaca que se misturava à penumbra da floresta, mas que contrastava com o negrume puro do ramal. E ela corria. Não como um homem, não como um animal. Corria de costas. Os joelhos e cotovelos dobrados em ângulos impossíveis, antinaturais, parecendo galhos secos e retorcidos pelo tempo. O tronco curvado para trás, uma visão grotesca. Não tinha rosto, apenas um buraco, uma cavidade escura onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, um vazio. A coisa vinha em nossa direção, rápido. O som da sua corrida, um batido seco e repetitivo contra a terra, ecoava. O rugido metálico se repetiu, desta vez mais perto, um som que parecia vir do peito oco da criatura. Kleber gritou, um som abafado, rouco. Eu não conseguia. Meus pulmões pareciam preenchidos com gelo. A criatura se aproximava. A cada passo, o horror se tornava mais tangível, mais real. A forma disforme, os membros retorcidos, a ausência de face, tudo aquilo berrava a erro. Não existe, fuja. 20 metros. 10. 5. Ela estava ali, parada ao lado do nosso carro, maior que a janela. A pele rugosa, a cor de cinza morta. Levantou uma das mãos, dedos longos e finos, como lâminas afiadas. As unhas, garras, eram pretas, pontudas. Ela arranhou a lataria. O som do metal sendo dilacerado foi ensurdecedor, agudo, como um grito de dor da própria caminhonete. O cheiro. Um odor forte, pútrido, de enxofre, invadiu a cabine, sufocando-nos. Um cheiro de morte, de podridão e algo mais, algo que queimava as narinas. A criatura sacudiu o carro. Com uma força descomunal, ela o balançou como se fosse um brinquedo, nós dentro, sendo julgados de um lado para o outro. O pânico virou instinto puro. Kleber, em um último ato de desespero, girou a chave. O motor tossiu, engasgou e ligou. Com um rugido, a caminhonete voltou à vida. Kleber engatou a ré, contudo, os pneus giraram na terra, levantando poeira. A criatura ainda tentava nos segurar, arranhando, golpeando. Mas conseguimos. A caminhonete saltou para trás, depois para frente, ganhando velocidade. Olhei para trás. A figura esguia, cinzenta, ainda estava ali, sob a luz fraca da lanterna traseira, observando, imóvel. Aqueles buracos vazios onde deveria estar o rosto pareciam nos seguir. Não paramos. Dirigimos como loucos, sem olhar para o velocímetro, sem pensar em onde ir. Somente fugir. Chegamos à cidade horas depois, tremendo, em choque. A lataria, marcada. Garras profundas, dilacerando o metal. E o cheiro, o maldito cheiro de enxofre, impregnado no tecido dos bancos, no nosso cabelo, na nossa roupa. A prova inegável de que não sonhamos. Nunca mais voltamos àquele ramal. Nunca mais. Eu ainda sinto o metal ranger, o cheiro de enxofre.
E a imagem, aquela coisa correndo de costas, ela está gravada, esperando, silenciosa, na escuridão da minha mente. A marca em minha mão arde como carvão em brasa, mas é o frio do esquecimento que me persegue, o frio daquela noite maldita no curral da fazenda Santa Luzia. Meu nome é Jairo, e foi na fazenda Santa Luzia, lá em Goiás, 12 anos depois da morte de meu pai, João, que o inferno veio me buscar. Ele se foi, o velho, de repente, de um mal súbito que ninguém entendeu. Mas sua presença parecia ter fincado raízes mais profundas que as aroeiras centenárias que margeavam o ribeirão. Sua alma, talvez, recusava-se a partir, ou algo o impedia. Eu não sabia, só sentia. Começou sutil, com o gado. Eram bichos fortes, acostumados à lida pesada do campo, animais robustos que nunca demonstraram fraqueza, mas algo os mudou. O pavor irracional os dominava por completo, um medo que eu nunca tinha visto em seus olhos grandes e negros. Eles mugiam alto, um mugido desesperado que ecoava pelos vales, corriam sem rumo pelo pasto verde, mesmo sem um predador visível à espreita. Se amontoavam, tremendo, suas peles grossas eriçadas em um arrepio coletivo, um tremor que atravessava seus corpos gigantescos, como se uma mão invisível os estivesse tocando. Eu passava horas no campo, sob o sol forte, tentando entender o que estava acontecendo, buscando a causa desse terror silencioso. Nada, nenhuma explicação lógica. Apenas o vento uivando na mata distante, o cheiro de capim seco beijando a terra, e então, um outro aroma, estranho, incomum. Um cheiro de madeira queimada, mas sem fumaça, sem brasas visíveis a incendiar a vegetação. Era um cheiro pesado, metálico, como o ozonio depois de uma tempestade forte, mas o céu estava azul, limpo, sem uma nuvem sequer a prometer chuva. A presença. Comecei a sentir. Uma sensação incômoda de que não estava só em nenhum momento. Um peso invisível caminhando ao meu lado no pasto, a sombra de algo que não se revelava. No curral de Aroeira, as sombras dançavam de um jeito diferente, mais densas, mais escuras, estranhamente vivas, mesmo sob o sol a pino do meio-dia. Eu parava, escutava, meus ouvidos atentos a qualquer ruído estranho. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor, mas não vazio. Estava preenchido por algo que eu não podia ver, mas que me observava. Eu tinha certeza, de algum ponto oculto. Os passos. Não eram meus passos apressados, não eram os cascos pesados do gado. Eram passos arrastados, pesados, como alguém com as pernas cansadas, arrastando o corpo pelo chão de terra batida da varanda. Eu escutava na varanda de casa, à noite, quando todos dormiam o sono dos justos. Tum, tum. Um ritmo lento, cansado, que me gelava a espinha, um som que vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu me levantava da cama, meu coração batendo forte no peito, olhava pela fresta da janela de madeira. Nada. Apenas a lua prateando o chão, as sombras alongadas das árvores balançando suavemente ao vento. Mas então, na manhã seguinte, lá estavam. Marcas de botas. As botas de meu pai. As mesmas que ele usava na lida, o solado gasto, inconfundível, com o formato único que só ele tinha ao caminhar. No pó da varanda, frescas, como se ele tivesse acabado de passar por ali, deixando sua pegada silenciosa. Eu as via, minha garganta secava, o ar rareava em meus pulmões, um nó se formava em meu estômago. O ápice de tudo. Veio numa madrugada fria de inverno, o céu ainda escuro, as estrelas piscando lá no alto como olhos curiosos, observando o que estava por vir. Uma vaca estava com dificuldade para parir, seu mugido aflito cortando o silêncio da noite. Eu peguei a lamparina, amarrei o cavalo no morão do pasto e fui para o curral, a luz fraca da lamparina mal iluminando o caminho. O cheiro de ozônio estava mais forte do que nunca, quase sufocante. A madeira queimada impregnava o ar, queimando minhas narinas. O gado estava agitado, suas respirações pesadas se misturavam no ambiente, seus olhos arregalados me observavam da penumbra, refletindo a pequena chama. Eu tentei acalmar a vaca, minha mão no seu flanco quente, sentindo a contração dolorosa de seu ventre. Foi então que eu ouvi. Claro, cristalino, como se estivesse ao meu lado,
sussurrando em meu ouvido. Jairo, a voz de meu pai. Não era uma lembrança distante, não era um sonho ruim. Era a voz dele, chamando meu nome, exatamente como ele fazia quando precisava de algo, quando a lida apertava e ele precisava de ajuda para lidar com o peso do campo. Minha pele gelou, o sangue em minhas veias parecia congelar de vez. Jairo, me ajuda. Repetiu a voz, mais fraca, quase um lamento distante, um sussurro desesperado que implorava por socorro. Eu não podia me mover. Meus pés estavam pregados ao chão, meus olhos varriam a escuridão do curral, buscando a fonte do som, buscando meu pai, buscando uma explicação para o inexplicável. Então veio a pressão. Em meu ombro direito. Forte, escaldante, como ferro em brasa, queimando através de minhas roupas, mas ao mesmo tempo glacial, um frio que queimava até a alma, um paradoxo que me dilacerava. A dor, insuportável, me dominou por completo. Eu senti meus joelhos fraquejarem, o mundo girar em espiral, o chão sumir sob meus pés. A lamparina caiu de minhas mãos trêmulas, a luz se apagou com um estalo e tudo virou escuridão absoluta. Eu desmaiei, sem ar, sem chão, sem nada. Acordei com o sol já alto, inundando o curral com sua luz forte, o corpo dolorido, cada músculo reclamando, a cabeça latejando com uma dor lancinante. Estava deitado no chão do curral, a vaca já tinha parido, o bezerro mamava tranquilo ao seu lado, alheio a todo o terror da madrugada. Eu tentei me levantar, mas meu ombro doía, latejava sem parar. Passei a mão sobre a pele. Não era apenas dor física. Havia uma marca de mão, caimada em minha pele, a palma e os 5 dedos perfeitamente desenhados, vermelha escura, como uma brasa apagada que ainda exalava calor. Eu olhava para ela, não podia acreditar no que via. Era real, concreta, assustadora. Uma mão. Levei a benzedeira, a velha Maria, que morava no vilarejo, conhecida por seus poderes e sabedoria ancestral. Ela olhou a marca, seu semblante sério, seus olhos profundos me fitando com uma tristeza antiga, como se já tivesse visto aquilo muitas vezes antes. Não é seu pai, meu filho, ela disse, sua voz rouca, quase um sussurro que se perdia no ar. Não é o espírito de João que te assombra, querendo paz. É a terra, Jairo, a energia da obrigação, te prendendo a ela. Essa terra, Jairo, ela não quer trabalhadores comuns, ela quer escravos para a lida eterna, para continuar a produzir em seu nome. Ela fez uma oração antiga, passou ervas secas em minha ferida, mas a marca ficou gravada para sempre em minha carne. A benzedeira disse que a terra exigia um sacrifício, uma vida para continuar a labuta sem fim, e ela escolheu o filho de João para essa sina. O pavor me dominou de vez. Não era a assombração de um ente querido, a busca por descanso, era algo muito pior, a própria terra, viva, insaciável, com sua sede de servidão. Vendi todo o gado, sem pensar 2 vezes, a preço de banana, jogando fora anos de trabalho e suor. Arrumei minhas poucas coisas e me mudei para a cidade, para bem longe da fazenda Santa Luzia, para não olhar para trás. Não olhei. Não podia. Mas eu sei. Eu sinto. A assombração continua, no curral de Aroeira, esperando pelos próximos. Pelos incautos, pelos que não sabem da obrigação que a terra cobra. A terra exige sua obrigação, e eles, um dia, sentirão a marca em sua pele. Eles ainda esperam, lá. Senti a parede fria, uma umidade estranha que não deveria existir ali, o exato ponto onde a mulher, magra como a sombra da morte, acabara de atravessar, dissolvendo-se no barro como névoa em uma manhã sertaneja, deixando para trás apenas o silêncio e um rastro de cheiro de vela e enxofre que queimava minhas narinas, me roubando o ar, roubando a paz de qualquer sono que eu pudesse ter tido naquela noite amaldiçoada. Meu nome é Valmir, e esta é a verdade nua e crua sobre algo que me assombra até hoje, um evento ocorrido no sítio da minha tia Clyde, encravado no interior do Pernambuco, lá pelos lados de Sertânia, um lugar onde o tempo parece andar em um ritmo diferente, onde as histórias antigas ainda ecoam nas brisas quentes que sopram do agreste.
Era verão, as noites eram abafadas e o céu era um tapete bordado de estrelas tão numerosas que pareciam querer cair sobre nós, mas nada prepararia para o que aquela noite de céu estrelado guardava. Eu e meu primo Janderson dividíamos o quarto mais antigo da casa, um cômodo modesto de paredes de taipa grossas, feitas de barro batido, que pareciam abrigar segredos de gerações. O calor do dia ainda impregnava o barro, fazendo o ar ficar pesado, quase palpável, e o barulho dos grilos e cigarras era a única trilha sonora de uma quietude que, em retrospecto, soava assustadoramente provisória. Meu sono era pesado. O cansaço do dia no roçado me arrastava para um abismo escuro de inconsciência, mas um odor peculiar, invasivo e terrivelmente denso, começou a rasgar a penumbra. Uma fumaça invisível que queimava minhas narinas, me obrigando a despertar, me puxando à força para uma realidade que eu jamais desejaria testemunhar. Era um misto insuportável de cera de vela derretida e o sulfúrico pungente do enxofre, um cheiro que grudava nas entranhas e prometia desgraça. Abri os olhos com dificuldade, a visão turva pelo sono ainda remanescente, mas a escuridão do quarto não era total. Uma réstia de luar pálida filtrava pela fresta da porta, pintando uma linha tênue no chão de cimento batido, e foi nessa penumbra quase total que meus olhos se fixaram em algo que desafiava toda a compreensão humana. No canto oposto ao meu catre, a poucos passos da parede que dividia o quarto do quintal de trás, uma figura se materializava. Era uma mulher, eu vi. Extremamente magra, a pele tinha um tom acinzentado, quase cadavérico, como se todo o sangue tivesse sido drenado de suas veias há muito tempo, deixando apenas uma carcaça frágil e etérea. Seus cabelos eram ralos e escorriam pelo rosto emaranhados. Seus olhos, se é que havia olhos ali, eram apenas fendas escuras e profundas que pareciam absorver a pouca luz do ambiente. Ela vestia um vestido de chita desbotado, a estampa floral já irreconhecível pela velhice e talvez por outras coisas, parecia mais uma mortalha que um traje. Ela não andava, ela deslizava, sim, deslizava pelo chão do quarto, sem qualquer som de passos, como se flutuasse alguns centímetros acima do cimento, uma dança macabra e silenciosa que me paralisou por completo. Meu coração disparou, batendo contra as costelas como um tambor desesperado, e o ar ficou ainda mais rarefeito em meus pulmões. Eu queria gritar, queria acordar Janderson, mas minha voz estava presa na garganta, sufocada por um terror que eu nunca havia experimentado antes. Ela se moveu em direção à parede, aquela mesma parede de taipa sólida, construída para resistir ao tempo e aos intempéries, uma barreira impenetrável, pensei eu. Mas para ela, a parede não era nada. Vi seu corpo esguio e cinzento se aproximar, e então, com uma lentidão agonizante, ela começou a atravessar. O material de barro parecia ceder e se moldar à sua forma, mas sem se desfazer, sem qualquer rastro de dano físico. Eu escutei. Um som úmido. Não era de água escorrendo, nem de carne rasgando. Era um som que vinha de dentro. Um borbulhar viscoso, um estalo molhado e profundo, como se a própria estrutura da matéria estivesse sendo violada de uma forma que meu cérebro se recusava a processar. Ela não empurrou, não forçou. Ela simplesmente passou, dissolvendo-se na massa de barro como uma ilusão cruel, e o som úmido se prolongou por um instante, um eco gutural que perfurou o silêncio da noite, deixando para trás apenas o vazio e a sensação de que algo profundamente errado havia acabado de acontecer. O cheiro de vela e enxofre se intensificou por um momento, me sufocando ainda mais, e então, tão subitamente quanto surgiu, começou a diminuir, deixando apenas o ar pesado e uma sensação gélida que parecia emanar do ponto exato onde ela havia desaparecido. Eu não conseguia me mover. Meus músculos estavam rígidos, congelados pelo pavor. Levei o que pareceu uma eternidade para balbuciar o nome de Janderson, um sussurro rouco que mal saiu dos meus lábios. Ele se remexeu no catre ao lado, grunhindo de sono, mas a insistência em minha voz deve ter sido suficiente para despertá-lo. Janderson, Janderson, eu chamei novamente, com um pouco mais de força, mas ainda tremendo. Ele resmungou, se sentou, e então seus olhos semicerrados se arregalaram ao ver minha expressão de puro terror, e talvez ele sentisse o cheiro, talvez o frio que emanava da parede já tivesse chegado até ele. Acendemos o lampião a querosene que sempre ficava no chão, e a luz bruxuleante dançou pelas paredes, revelando cada rachadura do barro antigo, cada teia de aranha esquecida, mas não revelando a mulher. Fomos até a parede, eu com um temor irracional de que ela pudesse ainda estar ali,
presa no meio do barro, e Janderson, visivelmente pálido, seguindo meus passos hesitantes. Coloquei a palma da mão no ponto onde a mulher havia atravessado. Gelado. Era um frio intenso, que parecia vir de dentro da própria terra, um gelo que não era o da madrugada sertaneja, mas algo mais profundo, mais antigo, e a umidade, sim, a parede estava inexplicavelmente úmida naquele local, como se tivesse acabado de ser encharcada por uma chuva fina, embora a noite estivesse seca e sem nuvens. Janderson também tocou, seus olhos confirmando o que eu sentia, a dúvida dando lugar a um medo silencioso e compartilhado. Saímos para o quintal de trás, a luz do lampião criando sombras fantasmagóricas nas árvores retorcidas de umbu. Buscávamos por qualquer explicação, por um rastro, um sinal de que aquilo tinha sido apenas um pesadelo coletivo. Foi Janderson quem viu primeiro, perto da base da parede, no chão batido de terra, marcas. Marcas profundas, como se fossem de calcanhares, mas a distância entre elas era absolutamente impossível para um passo humano normal. Eram espaçadas por 1,5 metros, quase 2 metros, como se alguém tivesse saltado, mas não havia indicação de aterrissagem, apenas as marcas isoladas, como se a pessoa tivesse brotado e se dissolvido no ar a cada passo gigantesco. Olhamos para as marcas, depois para a parede úmida e gelada, e o silêncio voltou a nos engolir, um silêncio pesado de compreensão. Contamos tudo para a tia Clyde na manhã seguinte, cada detalhe, cada sensação, cada fragmento daquela noite de horror, esperando que ela, com sua sabedoria de anciã do sertão, tivesse uma explicação lógica ou talvez um remédio para afastar o pesadelo. Ela nos ouviu com a calma serena de quem já vira de tudo na vida, seus olhos castanhos fixos em nós, mas sem surpresa, sem espanto. Ela assentiu lentamente com a cabeça, seus lábios se curvaram em um leve sorriso triste. "Ah, meus meninos", ela começou, sua voz suave, "esse é um caminho de passagem para algumas almas que ainda não acharam seu rumo, espíritos inquietos que vagam entre os mundos, presos em algum tipo de limbo, usando esses antigos veios da terra como portas, como atalhos entre o que foi e o que nunca será." Ela explicou que aquele pedaço de terra, em particular, era conhecido há gerações como um ponto de travessia, um lugar onde a linha entre o aqui e o além era mais tênue, quase imperceptível. Aquela mulher, ela disse, era apenas uma dessas almas perdidas, em sua jornada sem fim, um reflexo do desespero de quem não encontrou a paz, condenada a reviver um trajeto, uma busca eterna. Desde então, toda vez que durmo, o cheiro de vela e enxofre me assombra, a imagem da pele acinzentada e do vestido de chita se materializa no canto do meu quarto, e o som úmido, aquele som objeto da parede sendo atravessada, se repete em meus ouvidos, uma lembrança constante de que existem mais coisas entre o céu e a terra do que nossa limitada mente pode sequer conceber, e que algumas portas, uma vez abertas, jamais se fecham de verdade, apenas se esperam pela próxima passagem, pelo próximo encontro, pela próxima noite em que a finura do véu se rompe novamente.